3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, nós queremos estar alinhados com a vontade de Deus. Nós queremos conferir a vontade de Deus e a revelação do Senhor em Sua Palavra. Como é maravilhoso ler a Palavra de Deus, estudar a Palavra de Deus e conhecer o Senhor através dessa revelação tão maravilhosa. O Senhor se revela a nós através dos seus nomes. O caráter de Deus se revela a nós em Sua Palavra, naquilo que Ele afirmou que Ele é. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é um com o Pai. E Jesus se revela a nós de maneira tão maravilhosa. No programa de hoje, veremos Jesus se revelando como a ressurreição e a vida. Isto mesmo, Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida. Vamos ver o que isto significa? Será que um ser humano, um homem comum, pode dizer que Ele é a vida? Pode dizer que Ele é a ressurreição? Por que Jesus disse isso? Como Ele disse isso? E o que isso significa para nós? Vamos ver? Deixe seu coração aberto para Deus, pronto para receber a sua palavra e a sua revelação. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Bem, Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida. E o que é a ressurreição? A ressurreição é a vida brotando depois da morte. É a pessoa passar pela morte e ter o seu corpo novamente refeito, ressuscitar. Jesus disse que Ele é a ressurreição, mas Ele mesmo predisse a sua morte e a sua ressurreição ao terceiro dia. Jesus falou a respeito dele, que ele passaria pela morte e depois de 3 dias ele haveria de ressuscitar. Você conhece alguém que teve o poder de dizer: eu vou morrer daqui 5 minutos? Tem tanta gente que às vezes tenta o suicídio e não morre. E tem gente que está fugindo da morte e é pego de surpresa, ou seja, já se disse que a coisa mais certa da vida é a morte e a mais incerta é o dia da morte. Mas Jesus, Ele predisse a sua morte. Jesus morreu exatamente no momento em que Ele falou com o Pai: Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. E Ele profetizou que haveria de ressuscitar ao terceiro dia. Olha o que está escrito em Mateus, capítulo 16, versículo 21. Diz assim: Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Desde esse tempo, Jesus, Ele passou o primeiro ano do seu ministério, ensinando, pregando, curando. Jesus entrou no segundo ano do seu ministério, ensinando, pregando, curando, ressuscitando mortos e libertando as pessoas da opressão maligna. Mas no terceiro ano, Jesus ficou 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses, pregando, ensinando, curando, abrindo os olhos aos cegos, curando os leprosos, curando paralíticos, fazendo-os andar, os coxos, ressuscitando mortos. Mas estava chegando o final do seu ministério. Estava chegando ao final da sua missão que ele veio cumprir. E ele então predisse que haveria de ser morto e de ressuscitar. Também em Marcos capítulo 14, versículo 28, Jesus disse: Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós
para a Galileia. Jesus está orientando os discípulos quanto à sua morte. Jesus está preparando os discípulos que ele iria para a cruz, que ele iria ser crucificado, ele iria ser açoitado, ele iria ser cuspido, rejeitado pelo seu povo. Nada do que aconteceu no julgamento de Jesus foi surpresa para ele. Nada. Ele profetizou tudo. Ele falou sobre a negação de Pedro com relação a Jesus. Como Pedro negou Jesus. Ele falou tudo o que ia acontecer. Ele disse: eu ressuscitarei ao terceiro dia. Jesus predisse a sua ressurreição. Quem orou para Jesus ressuscitar? Quem disse para ele: Jesus, vem para fora, como ele falou para Lázaro? Não teve ninguém, porque ele é a ressurreição. E Jesus, ele ensina sobre a ressurreição. Também quero ver Jesus ensinando sobre a ressurreição em Lucas, capítulo 20, de 27 a 38. Os saduceus eram uma classe de pessoas, principalmente dos sacerdotes, que não cria na Bíblia literal. Não cria que tudo que está escrito ali se cumprisse literalmente. Eles achavam que tudo era alegoria, histórias, não acreditavam em milagres, não acreditavam em anjos, não acreditavam na ressurreição. Os fariseus criam na ressurreição. Os fariseus estudavam a Bíblia e criam que a Bíblia, o que o Senhor ensina, era literal. E para nós hoje, mas os saduceus não. Eles não criam na ressurreição. E então eles foram perguntar a Jesus. Eles fizeram vamos dizer assim, arrumaram um teorema, arrumaram um meio de confundir Jesus, de pegá-lo. Nós vamos derrubar essa questão da ressurreição através de Jesus. Olha o que eles fizeram. Em Lucas 20, 27 a 38, está escrito assim: chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os 7 a desposaram. Vamos parar aqui um pouquinho para pensar no que Jesus está dizendo. O que Jesus vai responder. Eles então mostraram uma história. Olha, a lei do levirato diz que se um homem casar e não tiver filhos no casamento e morrer, o irmão deve casar com a viúva para suscitar descendentes para aquele falecido. Tudo bem, certinho, era isso que a lei dizia. Mas então eles disseram: aqui aconteceu que a mulher casou com 7 irmãos. Não teve filhos com nenhum. E agora, Jesus, como vai ser na ressurreição dos mortos? De quem ela vai ser esposa? Às vezes, você também tem algumas questões, alguns questionamentos sobre a ressurreição, sobre a vida além do túmulo, sobre a questão da ressurreição. E Jesus respondeu àqueles saduceus. Eles não criam na ressurreição. Eles criam nas Escrituras, pois eram judeus, eram sacerdotes, mas eles olhavam tudo de maneira muito superficial e sem espiritualidade alguma, sem profundidade alguma, como os fariseus buscavam fazer. Trouxeram para Jesus essa questão,
pensando, ora, nós pegamos este mestre, nós pegamos o rabi, ele não vai ter resposta. Porque se a mulher teve 7 maridos, lá na ressurreição, lá no céu, com quem ela vai ficar? Com 7? Deus não aceita poligamia. Com quem ela vai ficar? Mas nós vamos ver a resposta de Jesus. Olha como Jesus respondeu. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Olha a resposta de Jesus. Jesus disse, olha, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Sabe, se você não conhece as Escrituras, você anda errado. Você está andando por um caminho que não vai levar à salvação, porque as Escrituras nos mostram Deus. As Escrituras nos mostram para onde nós vamos. As Escrituras nos mostram o plano de Deus, o cronograma de Deus, a vontade de Deus e os feitos de Deus, os planos dele para cada um de nós. E o Senhor nos fala da ressurreição. Vocês erram por não conhecer nem a Escritura, ó saduceus, e nem o poder de Deus. Deus tem o poder para ressuscitar. Não é como muitas pessoas pensam, morreu, acabou, vai ser esterco de cemitério, morreu, acabou. Não é assim. A morte não é aniquilamento, a morte é separação. A separação do corpo. E vai haver a ressurreição. Jesus disse, os filhos deste mundo casam-se, dão-se em casamento, porque vão ter filhos, vão procriar. Este é o plano de Deus para os vivos. Mas ao morrer, não tem mais a procriação, não tem mais o casamento, serão como os anjos. O Senhor não está dizendo que a gente vai virar anjo, que os anjos que estão lá no céu eram pessoas que morreram. Não, Ele não diz que a gente vai virar anjo. Ele diz que nós seremos como os anjos. Os anjos foram feitos especialmente um a um. São assexuados. Os anjos não se multiplicam, não se reproduzem, não se casam, não se dão em casamento. Os anjos, esses seres celestiais tão perfeitos, tão lindos, que estão servindo ao Senhor lá no terceiro céu, junto ao trono do Senhor, seremos iguais aos anjos, como filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E Jesus disse algo muito forte, muito categórico. Ele disse assim, que os mortos hão de ressuscitar. Vocês não creem nas Escrituras? Vocês não creem na própria história da nação de Israel? Como Deus chamou Abraão, como de Abraão com 100 anos e Sara com 90 anos, Deus trouxe à existência Isaque. Na impossibilidade da medicina, na impossibilidade da biologia, na impossibilidade, Ele trouxe um milagre, Isaque à existência. Isso é a história de Israel. Isto é história, isto é fato. Ora, Deus se revelou como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E ele acrescenta, Deus não é Deus de mortos. Deus não seria o Deus de Abraão se Abraão existiu e acabou, e não existe mais, e passou, e não existe. Não. Deus não é Deus de mortos. Deus não é Deus daquilo que passou, que acabou, que foi aniquilado. Mas Ele é Deus de vivos.
porque para Deus todos vivem. Nossos queridos que partiram, eles não foram aniquilados, eles simplesmente, podemos dizer, mudaram de endereço, estão em outra dimensão de vida. Seu espírito separou-se do seu corpo, o seu corpo está aqui, ó, foi lá para o túmulo, vai ser desfeito, todas as suas células, tudo vai virar pó. Mas o seu espírito está ali vivo, porque nós não somos essa casquinha, nós não somos apenas este corpo físico, nós somos o que está aqui dentro deste corpo físico. Somos um ser espiritual, recebemos a vida vinda de Deus, nossa alma, nosso espírito unidos, nós estamos na presença dele, estamos vivos sempre, sempre. A morte é a passagem. É apenas essa passagem. Um menininho estava muito doente e a família sabia que ele ia morrer. Não tinha esperança mais na medicina para aquela criança, um menininho de uns 7 anos, seus pais muito crentes, o menino também amava Jesus. E ele perguntou para a mãe: mãe, morrer dói? Dói morrer? Como que é morrer? E a mãe então respondeu para ele e falou: olha, filho, morrer é assim. Quando a gente vai para a igreja e lá no culto você dorme no colo da mamãe ou do papai e acaba o culto, a gente te traz para casa dormindo, você vem no carro dormindo ou no nosso colo e te colocamos na cama. Quando você acorda, você está na sua cama. Você nem viu ser transportado, você nem viu ser carregado. É assim morrer. Você vai dormir aqui e vai acordar lá diante de Deus, lá diante dos céus de uma dimensão tão maravilhosa. E esta explicação é exatamente, a palavra de Deus fala dos mortos como dormindo no Senhor. Mas o Senhor nos fala da ressurreição. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Vamos ver isto que Jesus diz? Olha, em Lucas capítulo 14, de 13 a 14, Jesus fala da ressurreição dos justos. Ele diz: antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles como recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. A Bíblia é cheia de promessas para o além, promessas para o futuro. E se a Bíblia, o Senhor trouxe tudo que está escrito aqui, se cumpriu no passado, tem se cumprido no presente, certamente se cumprirá no futuro. Tudo que Deus falou, Ele falou com uma distância tão grande. Imagina que Ele disse que dispersaria o seu povo, a nação de Israel, para todas as nações da terra. E aconteceu no ano 72 da nossa era, quando o general Tito invade ali a Judéia, destrói Jerusalém, ele se torna depois o imperador Tito, e Jerusalém destruída e os judeus dispersos pelo mundo. Mas o Senhor disse: eu trarei o meu povo de volta. E Ele diz que falaria ao norte: entrega, ao sul, não retenhas. Ele traria o seu povo de volta nas asas prateadas dos pássaros, fazendo uma alusão aos aviões. Como as pombas voltam para o seu pombal, assim Ele traria o seu povo de volta. Ele falou isso há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, e se cumpriu em 1948, quando o Estado de Israel foi levantado e os judeus vieram do mundo inteiro nas asas prateadas dos aviões. Quando vieram, retornaram para a sua terra. Se a palavra se cumpriu na nossa geração, se a palavra se cumpriu nas gerações passadas, ela se cumprirá no futuro, porque Deus, o nosso Deus, é fiel e a sua palavra é a verdade. Aleluia! Então,
Então o Senhor fala da ressurreição dos justos. E Jesus disse que todos ressuscitarão. Olha o que ele fala em João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição e a vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Todos ressuscitarão para o céu ou para a condenação. Todos ressuscitarão, disse Jesus. Assim como a morte veio para todos os homens, a ressurreição em Cristo veio para todos os homens. É o que está escrito na palavra de Deus. Jesus disse que todos ressuscitarão. Mas a ressurreição veio como e por quê? Em João 11, 25, 26, lá no milagre da ressurreição de Lázaro, no versículo 25, está escrito: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Você crê? Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é a ressurreição. Ele trouxe a ressurreição, porque Ele é a vida. Nós vamos ver que há uma semelhança com Cristo em sua morte e ressurreição. Uma semelhança nossa com Cristo, quando nos tornamos cristãos. Em Romanos 6, 5, nós lemos, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nós fomos identificados com Cristo na sua morte. Por isso a Bíblia nos mostra que quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos identificamos com Ele. Nós vamos ali à cruz e o nosso velho homem, o nosso eu, morre. Deixa de existir aquele homem que era um bêbado inveterado, aquela pessoa que era um prostituto, um adúltero, um assassino, uma pessoa má, ruim. Ela nasce de novo. Aquele velho homem morre espiritualmente e nasce uma nova criatura. Nasce. Por isso, no batismo, quando nós somos imersos em água, ali simboliza a nossa morte. Ao emergir da água, simboliza a nossa ressurreição. A velha vida morta e sepultada e a nova vida em Cristo, surgindo para cumprirmos um propósito de servir ao Senhor. A igreja, ela foi perseguida por anunciar a ressurreição. Olha que Atos 4, de 1 a 3, Pedro e João foram presos. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinar eles ao povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Pedro e João estavam pregando a palavra, e o que eles pregavam? Que Jesus ressuscitou, que Jesus é a ressurreição e a vida, que Jesus é a nossa esperança, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus ressuscitou. Eles não tinham como provar que Jesus não ressuscitou. Gente, a maior prova da ressurreição de Jesus é essa, que os judeus não tinham como provar que Jesus não ressuscitou. Se os discípulos tivessem roubado o corpo de Jesus, como eles falaram e anunciaram entre todos em Jerusalém, e até hoje eles falam isso, que o corpo de Jesus foi roubado, onde estaria o corpo de Jesus? Eles não iriam atrás para buscar? E aqueles guardas que guardaram o túmulo de Jesus, eles não seriam justiçados
mortos porque não guardaram devidamente, deixaram que o corpo fosse roubado? Por que eles não foram justiçados? Por quê? Porque Jesus ressuscitou e Mateus nos diz que eles deram dinheiro aos soldados para falar que o corpo foi roubado e disseram, olha, deixa que a gente fala com Pilatos, nós vamos acertar isso por vocês através de propina, através de dinheiro. A igreja foi perseguida por anunciar a ressurreição. Adão trouxe a morte e Cristo trouxe a ressurreição. Em 1 Coríntios, capítulo 15, de 20 a 24, nós lemos assim, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Que coisa linda! Aqui está dizendo que Adão trouxe a morte com o pecado. Jesus foi feito homem, deixou a sua glória, assumiu a forma humana. Como homem, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele venceu todos os nossos inimigos e ele trouxe a ressurreição em si para toda a raça humana. Adão trouxe a morte, Jesus trouxe a ressurreição. O cristão, ele mira ou ele vai alcançar a ressurreição. É o que nós estamos caminhando. Em Filipenses 3, de 7 a 11, nós lemos, Paulo diz, mas para mim, o que era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu e você vamos ressuscitar. Que você ressuscite como eu vou ressuscitar, para a glória de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo dizendo, Senhor, muito obrigado por Jesus. Muito obrigado porque o Senhor deu a vida por nós e ressuscitou e nos deu a ressurreição e a vida. Eu te entrego a minha vida, te entrego o meu coração, com tudo que sou, com tudo que tenho. Encha-me com teu Espírito Santo, capacita-me para viver na tua presença. Eu me rendo a ti para ser teu, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe ricamente, que você possa aproveitar esta vida maravilhosa que Deus tem para nós e viver para a sua glória. Até o nosso próximo encontro, quando estaremos aqui no nosso programa, compartilhando com você a Palavra de Deus. Deus te abençoe e até lá, se o Senhor nos permitir. Ok, vamos lá. Vou continuar com essa.